Oi pessoal, tudo bem? Tá falando aqui é Leonardo Gontijo, do Instituto Manudal, do Portal Inclu, e mais conhecido como irmão do Dudu do Cavaco. E hoje eu vou falar de um tema assim que eu estou estudando bastante, estou fazendo muita pesquisa, que eu acho que é muito relevante para todos nós, né? Familiares de pessoas com Down e tal. Todo mundo está sabendo, né, que em janeiro agora passou a vigorar a Lei Brasileira de Inclusão, né, a Lei 13.146, que uma lei que mudou muita coisa, né? Então eu estou estudando exatamente essas mudanças na prática, o que acontece, né? Então assim, uma das coisas fantásticas que eu acho que a Lei Brasileira de Inclusão mudou é que, né, alguns de vocês sabem, eu sou advogado, sou engenheiro, então quando eu fiz direito, eu aprendi dentro do Código Civil, né, expressamente, meu irmão era incapaz. Estava escrito no Código Civil Brasileiro, até antes dessa mudança da lei, são pessoas absolutamente incapazes. As questões da deficiência intelectual. Então imagina, né? A gente já cresceu com essa peste. Pô, meu irmão é absolutamente capaz. Felizmente agora a gente já vê a Lei Brasileira de Inclusão que mudou isso, né? As pessoas com Down não são mais incapazes. Inverteu essa lógica, né? Isso é uma mudança radical e é disso que a gente vai estar falando aqui, da tutela, da tomada de decisão assistiva, como é que funciona isso. É isso que eu estou estudando, até porque a gente está fazendo isso com o meu irmão. E outra mudança total, né, que a gente fala muito nas palestras e tal, é que eu cresci, né, e parece que todos nós, que a deficiência está na pessoa, está na nossa lei. E agora com a Lei Brasileira de Inclusão a deficiência não está mais na pessoa. É uma mudança 360 graus. A deficiência está no meio, está nas pessoas, nas barreiras que são colocadas, né? Que aí a lei elenca várias barreiras, né? Tem as barreiras físicas e tem a principal, que é a barreira atitudinal. A atitude da pessoa não permitir respeitar a diferença. Então, se um palestrante, né, com mobilidade reduzida não consegue ir ao palco, a deficiência não está nele mais. Antigamente era. Não, está no palco, no meio, né, no local ali que não permitiu ele chegar, né, para palestrar em igualdade de condições. Então, claro que isso é recente, mas essas duas mudanças são muito importantes e a gente vai ter que implementá-las e lutar muito para ensinar esse novo paradigma. Mas vai ser muito bom, né, que os estudantes já vão entrar com outra visão e eu tenho certeza que a gente vai crescer muito como sociedade em relação a isso. Desculpe, gente. Então, o que eu queria falar hoje é o seguinte, em relação à questão da curatela e tal, da interdição. O Dudu foi interditado pelos meus pais e eu vou ser, né, caso meus pais faleçam, né, o tutor dele e etc. Então teve uma decisão judicial, a gente entrou com todo o processo e etc. Só que agora a Lei Brasileira de Inclusão, como estabeleceu que as pessoas com Down não são mais incapazes, mudou, inverteu a lógica da coisa. Então as pessoas com Down podem fazer todos os atos, né, da sua vida. E aí a gente eu estava discutindo com várias famílias, né, porque tem família que está preocupada. Pô, Leonardo, mas é legal a lei, mas pô, se amanhã meu filho, alguém chegar e falar assim, vamos casar no cartório, que hoje é permitido, ele pode. Então agora vai ter que ter regulamentação para ver essas possibilidades. Então, estou lendo aqui, né, no artigo 84 da Lei Brasileira de Inclusão, fala o seguinte: a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal e igualdade de condições com as demais pessoas. Então, pelo artigo 84, as pessoas com Down não são mais incapazes, expressamente na lei. Aí vem o parágrafo 1º. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela conforme a lei. E o parágrafo 2º. É facultada à pessoa com deficiência a adoção do processo de tomada de decisão apoiada. Parágrafo 3º. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. Então, o que a lei quer fazer? A lei quer fazer o seguinte: não ter curatela. Já que as pessoas têm capacidade, cada um, claro, na sua medida, então é um tema polêmico, né, que está muito recente, provavelmente vai vir um decreto, vai ter uma lei específica para tratar desse assunto. Então a gente tem que ficar muito atento. E uma coisa que eu estou achando interessante é uma possibilidade que a Lei Brasileira de Inclusão está concedendo agora para as famílias, é a questão de nomear a tomada de decisão assistida. Então você nomeia 2 pessoas para chancelar aquele ato, para ajudar a pessoa com deficiência a tomar aquela decisão. Então é muito interessante. E aí no parágrafo 4, os curadores.
caso, né, venha a curatela, são obrigados a prestar anualmente contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. Ou seja, né, pela Lei 13146, a Lei Brasileira de Inclusão, se o caso, por exemplo, você é curador do Dudu, tem uma série de requisitos, que eu vou ter que prestar conta de todos os atos, né, perante o juiz, sujeito a penalidades e tal. Então a nomeação do curador é muito importante e a gente está conversando com várias pessoas, vários professores, vários profissionais, para a gente debater esse tema. Como é que vai ficar isso? Né? A lei veio com uma pegada bacana, né, trazendo essas possibilidades para nossos familiares, que elas têm possibilidades, que não são mais incapazes, mas como é que fica isso na prática? Essas são as dúvidas que a gente está estudando e debatendo. Quem quiser contribuir com esse debate vai ser muito importante, né? Tiver amigos juristas que trabalham nessa área, ou sua opinião. O que você pensa pro seu filho? Já fez alguma coisa a respeito disso? E se os mais velhos antes da lei já tinha, como é o caso do Dudu, já tinha interdição, como é que fica com a nova lei? São debates que a gente está travando, né? Iniciando esse debate, e eu acho importante a gente discutir. Eu estou muito feliz com essa nova visão da lei, mas na prática como vai ficar, a gente vai ter que verificar ao longo do tempo. Então é importante as famílias se mobilizarem para também não deixar de desejar os direitos dos nossos filhos, né? E ver também as possibilidades deles, né? Hoje eu vejo assim que o Dudu não tem capacidade de, né, intelectual no caso, a gente está trabalhando para ele tomar uma decisão de uma venda de alguma coisa e etc. Então tem esse lado também, né? Como é que a gente vai lidar com isso, né? Como que uma pessoa talvez chegue e fale assim disso aqui, como é que fica? Claro, a gente está estudando as hipóteses de anulação dos atos, mas é importante a gente debater, pressionar as entidades, ficar atento, porque é uma mudança bacana, mas que para ela ser executada da maneira que a gente pensa, da maneira que seja, né, justa para todos, caberá a nós, né, todas as pessoas interessadas, participar desse debate. Então convido a todos para a gente ir lutando, a gente está criando um grupo de estudo exatamente para trabalhar esses temas na prática, como é que fica. Beleza? Um abraço, inclusão já, vamos tirar essa viseira e vamos batalhar por uma sociedade mais justa e inclusiva. Muito obrigado.